verdade é essa. 6 jogos sem perder, estádio só com cruzeirenses. É favoritismo no clássico, é, Lulu? Favoritismo mesmo? Nossa, você tá demorando demais para responder. Tem que pensar. Você fica posando de destemido. Você vai falar que é favorito? É que eu tenho um problema sério com 50%. Tudo pra mim é 50%, Everton. Sério? Tudo é 50%. Nossa. Então 50% de chance. Só que vamos lá, vamos agora colocar a bola no chão realmente. O Cruzeiro, eu acho que vive um momento melhor do que o Atlético. Tem a questão da torcida, tem a questão de ter um padrão de jogo mais definido. O time titular do Cruzeiro hoje tem um padrão de jogo mais definido, sofre com menos desfalques neste momento o Cruzeiro. E isso tende a levar o Cruzeiro para um favoritismo. Só que a gente vivenciou nesses últimos anos, ao longo da história, né, clássicos, quando o Cruzeiro esteve na Série B, por exemplo, o Atlético ganhou a maioria dos clássicos, o Cruzeiro chegou a ganhar 2 ou 3 clássicos nesse período, que as coisas meio que se igualam ali até de maneira inexplicável. Ou explicável, porque um time fica ali muito focado, o outro às vezes não está tão focado e qualquer detalhe num clássico faz a diferença. No Campeonato Mineiro, a questão da expulsão do Gabigol mudou completamente a circunstância do jogo. Eu achava o Cruzeiro, naquele momento, favorito em relação à partida, que o Atlético venceu por 2-0, mas uma expulsão no primeiro tempo muda o panorama de um jogo. Então, várias coisas podem acontecer. Então, é difícil a gente falar, o Cruzeiro é favorito. O Atlético deu uma recuperada nos últimos jogos. E o Cuca, Everton, é muito esperto para esse tipo de jogo. O Cuca vai fechar o meio-campo do Atlético. A expectativa é do Atlético dar a bola para o Cruzeiro e o Galo ali tentar apostar nos contra-ataques. Eu acho que vai povoar o meio-campo. Se bobear, aparece o Igor Gomes ali no Atlético para povoar esse meio-campo. Valu foi o pai dessa primeira ideia aqui, não foi? Valu? Foi. Foi, Valuzeiro? Foi. De encher mais o meio-campo, principalmente no clássico. É que assim, tudo que eu pelo menos vou falar aqui, fica até o momento que o árbitro no domingo apitar o início da partida. O Cruzeiro é a única equipe mandante até aqui que tem 100% de aproveitamento, venceu o Mirassol, o Vasco, o Flamengo e o Bahia. O Cruzeiro tem se apresentado coletivamente melhor do que o Atlético, em jogos menos complicados. Para relativizar, a gente pode colocar o Sport ali talvez do mesmo nível que o Caracas, né? O Cruzeiro venceu com mais facilidade, eu acho, até o Sport. O Cruzeiro teve o Flamengo recentemente. O Atlético, a gente tem que lembrar, vive um bom momento também no Campeonato Brasileiro, são 4 jogos de invencibilidade. As 2 maiores sequências de vitórias hoje no Campeonato Brasileiro são de Cruzeiro e Atlético, respectivamente. O Cruzeiro vem de 3 vitórias consecutivas, o Atlético vem de 2 vitórias consecutivas. Por questões coletivas do Cruzeiro neste momento, eu coloco um ligeiro favoritismo para o Cruzeiro, 51-49, mas repito, tudo isso que eu coloquei, a partir do momento que a bola começar a rolar no domingo, fica de lado. O Cruzeiro vai ter que se provar para conseguir manter-se com 100% de aproveitamento e o Atlético tem a oportunidade de aumentar a sua série vencendo dentro do campeonato. Ambos têm essa possibilidade, mas isso tudo fica de lado a partir do momento que a bola rolar. E já vimos, né, ao longo da história, diversas vezes para um lado e para o outro. Cruzeiro, para mim, vence um dos jogos mais impossíveis de serem vencidos para cima do Atlético em 2021. Né? É tão discrepante. Então, o clássico guarda reserva muitas emoções, mas acho que, sobretudo, vai ser um jogo de futebol. Sabemos que o clássico tem a questão da disputa, mas eu tô com uma expectativa da gente ver muito futebol no domingo. Estou sentindo o Breno Galante um tanto quanto preocupado, porque o Breno sabe que depois do rebaixamento em 2019 é o mais forte, mais organizado Cruzeiro que o Atlético vai enfrentar. E eu sinto que você está meio preocupado. Eu estou preocupado com o excesso de favoritismo que o Cruzeiro pode ter e ele não se tropeçar nisso. Porque a gente tem que entender o seguinte, favoritismo... Lá não tem ninguém com oba-oba, não. Não, é porque eu tenho amigos, não é o caso do Valu, tá, Valu? Não estou falando aqui de ninguém daqui. Eu tenho amigos que são cruzeirenses que já estão falando que o Cruzeiro já ganhou 3-0, e eu acho que a gente tem que haver... Mas isso normal, né? Absolutamente. Mas ele está falando amigos da imprensa. Amigos da imprensa. Tá, entendi. Tem que haver um determinado respeito, sabe por quê? Porque favoritismo o Cruzeiro tem, pelo momento. O Cruzeiro tem um jogador, para mim, que está voando, que é o Caio Jorge. Você não tem hoje o Atlético, um jogador que está no momento como o Caio Jorge está no Cruzeiro. Ok. A torcida toda do Cruzeiro, ok. Mas na hora que você olha o elenco do Atlético, você tem jogadores que podem, nesse jogo,
fazerem uma diferença. O Hulk, na hora que ele quiser, se ele quiser jogar, ele pode fazer uma Quantas diferença. vezes, Né? O Scarpa é um jogador que pode fazer diferença. Infelizmente, o Coelho não vai jogar, para mim, o melhor jogador do Atlético no momento. Isso vai ser uma coisa sentida, mas eu acho que vai tudo de acordo com a postura. Qual é a postura que o Atlético vai entrar? O Atlético vai entrar com aquela situação de jogar o jogo como uma decisão, sangue nos olhos, até porque não tem torcedor dele ali, para dar uma satisfação para o seu torcedor, que ainda está meio, né, chateado com algumas coisas que aconteceram, como o Iquique e tudo mais. Então eu acho que é a questão disso, da postura, da entrega. E vamos lembrar uma coisa, o Cuca é um cara que ele pode muito bem mudar esse cenário dentro do Atlético. Aquele cenário de que, olha, tá todo mundo contra a gente, a situação tá toda ruim, ele se apegar a isso para poder mudar algumas coisas. O Atlético teve lá por 2 vezes que foram marcantes no Mineirão ultimamente, na final do Campeonato Mineiro faz uma virada. E essa última do 2-0, né? Então, que o Atlético chegou a não estar bem, como você falou, o momento era do Cruzeiro ali no jogo, né? E ele acabou, saiu com a vitória. Então, eu acredito que o Atlético, dependendo de tudo isso, cara, clássico, o Cruzeiro é favorito, mas eu acho que o Atlético tem plenas condições de vencer. Eu quero ouvir o Eltinho daqui a pouco. Você aceitaria um convite meu para hoje?